Olá, galera do canal, esse aqui é o calendário lunisolar 13.2, duas possibilidades, por quê? Foi o questionamento que ficou do vídeo anterior, vamos escutar aqui qual que é a fala do Rodrigo Silva. Existem duas possibilidades, que Jesus morreu no dia 14 de Nissan, quando o Cordeiro Pascal foi morto, ou a segunda, que Jesus morreu no dia 15 de Nissan, porque ele já tinha comido o Cordeiro Pascal antes. Eu acredito que Jesus morreu no dia 15 de Nissan. Ok, galera, mas por que que tem essas duas possibilidades? Por que que tem essas duas possibilidades? Não daria para falar, olha, Jesus morreu no dia tal, no dia 15. Jesus morreu no dia 15. Mas por que que tem essas duas possibilidades? A morte de Jesus não está vinculado à ceia? Jesus come e ele morre no dia que ele comeu a ceia? Então, para ter duas possibilidades, então tem que ter duas ceias. A ceia do dia 15, que a Bíblia diz que foi dia 15 a ceia. Ceia da Páscoa é dia 15, beleza? Então tem que ter uma ceia no dia 14. Ele, Rodrigo Silva, está falando que tem duas possibilidades, então tem uma ceia no dia 14. Ok, porque senão não teria sentido nenhum, então não teria duas possibilidades, só teria uma, né? Agora, existe duas ceias? Existe. Mas existe ceia no dia 14 de Nissan? Existe. Então vamos lá. Ceia, na verdade, tem todos os dias, né? Mas no dia 14 tem uma ceia especial de Páscoa também. Tá aqui, ó. Esse aqui é um calendário hebreu, calendário judaico, né? Ó, pode ver. Eu escaneei, eu tenho ele físico aqui, ó. Você vê aqui, ó. Dia 14, véspera da Pessa, um ceder à noite. Olha o que está escrito aqui na outra página. Diz o seguinte: nas noites do dia 14 e 15 de Nissan celebram, respectivamente, o primeiro e o segundo Seder, que significa ordem. As ceias nessas duas noites são ordenadas segundo um rito especial. Tradicionalmente, não é bíblico, é tradicional, né? Eles comiam uma ceia especial também no dia 14. Então, por isso que o Rodrigo Silva, ele aceita que tem duas possibilidades. Talvez você não sabia disso, agora fique sabendo. Então, teve uma evolução da igreja cristã, tá? A igreja cristã do século I até o século III é chamada igreja grega, tá? Que tinha os seus escritos em grego, ok? Que é a igreja onde iniciou os manuscritos. Os manuscritos que nós temos do Novo Testamento é o quê? São gregos, né? Então, é tudo produção da igreja grega. A igreja do século IV é chamada Igreja Latina Católica, tá? Que foi aonde começou a Vulgata Latina, começou a substituir os escritos gregos por escritos latinos. Então, aí faziam as celebrações em latim e assim vai. Então, você teve dois tempos, né, na evolução da igreja cristã. Você teve a igreja grega, que são contemporâneos dos discípulos ali, começou no século I, foi até mais ou menos o século III, e você tem a igreja do século IV chamada Igreja Latina Católica, tá certo? Aí você entende as origens das duas possibilidades. Porque a igreja grega, ok? Igreja contemporânea de Jesus, Jesus morreu no dia 14 de Nissan. Não existia esse problema, né, de dia 14 ou dia 15. Para a igreja grega, era dia 14, simples. Agora, para a igreja latina, católica, Jesus morreu dia 15 de Nissan, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um pastor adventista que mora lá na Alemanha. Ele até pode ver aí no canal aí, ele fez uma resposta, até foi para mim mesmo, ó, Ronaldo Amâncio, né, que é o meu sobrenome. Ele é autor de um livro sobre o tema, então ele pesquisou sobre o tema e eu gostaria de mostrar para vocês o que ele fala sobre o dia 14 e o dia 15, que é com base no estudo que ele fez. Ó, escute aí. Tá aqui, ó, capítulo 11. Jesus comeu a Páscoa, vou dar um zoom aqui para ajudar. Aí ele diz, para colocar essa questão em outra forma, isso poderia ser em que dia do mês Jesus foi crucificado. Então aqui ele vai começar a discussão do dia 14 ou do dia 15, aí ele vai apresentar a discussão toda aqui, eu não vou perder muito tempo com isso, mas basicamente depois ele vai colocar os dois pontos. O que a gente tem de referência para poder afirmar se Jesus morreu no dia 14 ou no dia 15? Aí ele coloca aqui o primeiro ponto. Algum ponto de vista sentimentais da questão precisam ser dispostos antes. A grande controvérsia sobre a igreja primitiva sobre a Páscoa, da igreja primitiva sobre a Páscoa. Aí aqui ele coloca alguma dessa controvérsia histórica da igreja primitiva, como por exemplo aqui, ó,
ele diz assim, a igreja grega, ela manteve a posição de que Jesus morreu na Páscoa, dia 14, igual o Ronaldo está mantendo, no dia que se sacrificava o cordeiro. Enquanto a igreja latina manteve que Jesus comeu a Páscoa. Aí ele define assim, ó, mas esses argumentos são puramente subjetivos e não afetam a questão de fato. Depois Então vocês puderam ver que, segundo esse pastor da Adventista do Sétimo Dia, a igreja grega, daí que surge as duas possibilidades, porque a igreja grega ela acreditava que Jesus morreu dia 14 de Nissan e não tinha discussão sobre isso. Só 4 séculos depois, na igreja, quando se tornou católica, quando se tornou romana, aí sim iniciou a ter esse problema, que aí colocaram que Jesus morreu no dia 15 de Nissan. Agora pense comigo. Quem é a fonte mais segura para você? Os cristãos contemporâneos dos apóstolos ou católicos romanos do século IV? Quem que é a fonte mais segura para você? Então aí fica esse questionamento para você, você faz a sua avaliação, tá certo? Só estou expondo as origens das coisas. O Rodrigo Silva está defendendo que, você viu o que ele falou, né? Para ele, Jesus morreu no dia 15. Então ele está defendendo o que a Igreja Católica definiu como correto no século IV. Eu, por outro lado, acho mais lógico e mais coerente aceitar que os cristãos dos séculos contemporâneos de Jesus saiba, né, quando foi que aconteceu a última ceia, né? Eu acho mais lógico. Quanto mais próximo de Jesus, as informações ser mais corretas. Eu acho mais lógico. Eu defendo o que a igreja grega ela definiu como correto. Que Jesus morreu no dia 14 de Nissan, após a ceia da tradição. Que inclusive não tinha cordeiro, né? Você não vê falar de cordeiro na ceia toda do texto bíblico. Você não vê ele falar do cordeiro, não tem esse elemento na ceia. Então é isso, eu agradeço aí e dessa forma eu encerro e aguardo os próximos vídeos do canal.